Boa noite a todos, amigos, irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, os nossos amigos que estão lá do outro lado da nossa tela. Eu digo sempre, é com muita alegria que eu estou aqui junto com vocês, né, para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E para darmos início a isso, eu convido para fazermos a nossa prece de abertura, pedindo ao Pai Criador toda a sua proteção, a Jesus, nosso Mestre, todo o seu amor e misericórdia, ao nosso amigo e anjo guardião, o seu abraço aconchegante e nos fortalece, aos espíritos afins, a sua paciência e tolerância conosco, aos mentores desta asa, a autorização para falarmos, e com isso elevar um pouquinho a nossa compreensão sobre a nossa vida espiritual. Essas bênçãos cheguem a todos e presentes, encarnados e desencarnados, e que possam chegar a todos eles e neste momento passarem pelo nosso pensamento. E assim, damos por início a palestra desta noite. Graças a Deus. Bem, meus amigos, como já é sabido, eu gosto de falar sempre de acontecimentos da semana, dos últimos dias. E eu tenho passado bastante tempo pensando e convivendo com situações que estejam me levando a refletir sobre a vida e a morte. Então eu vou falar do que me leva a refletir sobre isso e depois eu pretendo falar um pouquinho do que a gente tem na literatura sobre isso. Então, eu pensei assim, olha, e nós passamos a dar valor quando a gente está no limite de alguma coisa, quando a gente perde alguma coisa. Infelizmente, quando perdemos um ente querido, quando ele está iminente na partida, nós começamos a dar valor. A gente dá valor para o lugar onde morou quando a gente muda dele. A gente dá valor ao estudo quando a gente não estudou. A gente valoriza depois que perde. Eu tenho uma tia que já está fazendo essa transição. Está com 94 anos, eu estive visitando ela. E é uma pessoa que eu conheço ela trabalhando, eu só vejo ela trabalhando. E ensinando, e dando aula, e cuidando da rua, e fazendo festa, e todo mundo conhece ela. Ela é tia de todo mundo na rua onde ela mora. E ela agora está sem consciência, dependente 100% e um sonda alimentar pelo nariz. Caramba, eu fui lá e falei, tia, valeu a pena tudo? E você fez? A vida que você teve. Mas aí depois eu voltei para casa e refleti sobre isso. Nós não podemos dar esse valor para a vida. É a morte que nos ensina a viver.
Eu penso também, e nós deveríamos ensinar as nossas crianças, conversar com nossas crianças sobre o que é a morte. Nós devíamos ser preparados para isso. E não como uma coisa tenebrosa, mórbida, mas como uma coisa natural da vida. E a morte é uma transição. Nós só vamos aprender isso e conhecer isso e compreender isso já na idade adulta. É uma transição. Se nós pudéssemos pensar assim, olha, tem um amigo, ou meu irmão, ou eu mesma vou partir daí de onde eu moro e vou me fixar lá no exterior, em qualquer país do exterior. Eu vou ficar tão bem por lá e vai ser difícil eu voltar aí para ver minha família. Minha família também não vai ter condição de ir lá me visitar. Nós não vamos mais nos ver. Eu só não estou perto, mas estou conectado no pensamento. Falar sobre vida e morte não traz nenhuma novidade aqui. Não vou inventar pólvora ou descobrir a roda, porque todas as civilizações que nos antecederam trataram desse assunto. Cada uma de uma forma. Mas todas as civilizações, antes de Cristo e depois de Cristo e até hoje. Então eu fiquei pensando, e nesse momento da transição, é onde eu vou poder dar valor para a vida que eu tenho. Não precisa que eu morra para dar valor para a vida que eu tive. Eu estou presenciando isso na vida dos que estão indo antes de mim. Eu pensei também, gente, e isso é como a gente falasse, olha, como é que eu dou valor para as coisas? Por exemplo, aqui nós temos duas cores, um preto e um cinza, né? Como é que eu dou valor para o preto? Eu valorizo ele até esse limite. Daqui para cá ele já é cinza. Então, quando eu tenho um limite de alguma coisa, eu posso dar valor. Eu não sei se eu estou sendo clara, se vocês percebem isso que eu estou falando. Não é? Quantas vezes, olha, é muito triste, muito desagradável falar sobre isso, mas quantas vezes nós brigamos com entes queridos, ou alguém no trabalho, ou alguém na escola, e nós não sabemos quando é esse limite. Né? Muitas pessoas falam, dá um abraço todo dia, porque você não sabe quando vai ser o último. Fala e te ama hoje, porque você não sabe se é a última vez que você está falando. Então, pensar na morte como uma coisa mórbida, como uma coisa assustadora, uma coisa medo da morte, é porque nós não conhecemos a nossa própria vida. Nós não damos valor para a nossa própria vida. Nós não trabalhamos a nossa vida de uma maneira onde eu possa entender que quando estiver na hora de eu partir, eu vou para onde a minha consciência me levar. Talvez seja isso que Jesus tenha pedido para nós. Talvez a lição tenha sido essa. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, contém todas as leis. Se eu fizesse isso, se eu vivesse a minha vida assim, eu não teria medo da morte, porque eu teria uma consciência tranquila, em paz, de que eu fui bom, de que eu fiz o bem, de que eu fui honesto.
E eu irei, nesta transição, nesta partida, eu vou para onde? Né? A gente fala, para onde a morte nos leva? Para lugar nenhum. Nós não vamos mudar de lugar. A nossa consciência vai para onde ela idealizar. Teve um rei muito importante que viveu, olha, 500 anos antes de Cristo. Como ele chamava, gente? Não, foi bem antes. Ele foi discípulo de Platão. Eu não sei se eu consegui anotar o nome dele aí. Parmênides, lembrei. Parmênides. Ele dizia, a morte não existe. Ele já dizia, a morte não existe. E aí tem uma historinha dele, por isso eu lembrei dele, e disse, ele estava passando pela rua e tinha um homem morto, caído, conhecido até, e tinha pessoas em volta. E ele falou, o que está acontecendo aí? Aí falaram, pô, Parmênides, você não vê? O cara morreu. Ele falou, não, a morte não existe. Pronto, aí já deu a confusão. Como a morte não existe? Ele está duro no chão. Falou, bom, então espera aí, vamos entender, né? Vamos conversar sobre isso. Do que é composto o homem? Do que é feito o homem? Então, naquela época já sabia-se que o homem era composto por espírito, matéria e forma. Então, o espírito é uma coisa subjetiva, mas ele é imortal. Por si só, ele é imortal. Ninguém precisava provar que o espírito é mortal, porque se ele for mortal, não é espírito. A matéria, sabia-se que era a matéria, corpo humano. Né? E a forma, para eles, é o que nós hoje espíritas podemos chamar de perispírito. Por quê? Porque ele dizia assim, se eu falar para você plástico, você pode até não saber o que é plástico, mas se eu falar uma cadeira de plástico, você sabe. Um lápis de plástico, uma borracha de plástico, você sabe, você tem a forma do plástico. Então, o que morre? A matéria morre? Né? Aí fala, não, a matéria não morre, a matéria se decompõe, a matéria se transforma, né? Como Lavoisier dizia, né? Nada se perde, tudo se transforma. Então a matéria se transforma. O espírito morre? Não, o espírito é imortal. E a forma morre? Aí ninguém respondeu. E aí, vocês acham que a forma morre? Ah, a forma morre. Você acha mesmo que a forma morre? Então, se a gente falou na forma do plástico, uma cadeira de plástico, vamos sair matando todas as cadeiras de plástico, destruir? Você destrói todas as cadeiras de plástico, ela não existe mais. Ela existe na ideia. Então, para Parmênides, a forma era a ideia. E uma ideia não morre. Então ele dizia, bom, se o espírito não morre, o corpo não morre, a forma não morre, ele morre. Então a morte não existe. Depois, então, outras tradições, outras civilizações vieram falando melhor sobre isso, e nós temos hoje a doutrina espírita, e matou a morte. Então, ela vem nos explicar nos dias de hoje que a morte não existe. Por quê? Porque o espírito é imortal,
porque o nosso corpo vai se transformar, esta matéria vai se decompor e transformar. E a nossa forma é o perispírito. E futuramente vai adquirir uma outra forma, um outro corpo. Então, as tradições e civilizações reencarnacionistas passaram a estudar isto. Então, vê, não tem nenhuma novidade em falar sobre vida e morte. Nós tratamos desse assunto com esta preocupação, ou medo, ou restrição, porque nós não fazemos o que temos que fazer. Infelizmente nós não cumprimos com a determinação pela qual fomos criados. Nós fomos criados para ser humano. E ser humano é ser o quê? Reto, bom, justo, não é? Nós somos exatamente o oposto. Para a gente ser correto, ser justo, parece que a gente tem que ganhar um prêmio para isso. Tem um prêmio, achou a bolsa de alguém com dinheiro e devolveu. Isto é ser humano. Isto é o ser correto. Não tem aquela historinha do monge lá que estava no rio e tinha um escorpião para atravessar, né? Que estava se afogando, e ele pegou o escorpião e atravessou ele. Quando ele atravessou, o escorpião picou ele. Aí o outro falou, tá vendo? Você foi ajudar? Ele falou, eu não sei por que você está falando isso. Eu estou fazendo o que é certo para mim. E ele fez o que é certo para ele. Errado seria eu picar e ele ser bom. Eu fiz o que é da minha natureza. Então nós não cumprimos com a nossa natureza. E nisso nós temos medo de morrer. Você vê como é essencial isto? Como está gravado lá bem de trás isso, botaram na nossa cabeça. E, infelizmente a gente tem que dizer, foi a igreja que plantou isso na nossa cabeça. Por que a gente diz assim, mesmo e na doutrina espiritual, o espírito está no umbral? É o espírito das trevas. É verdade, ele está no umbral, ele está nas trevas. Mas o umbral, as trevas, é da consciência dele, não é um lugar físico. Ele está neste padrão de vibração por conta das coisas que ele não fez de bom e por conta das coisas que ele teria feito de mal, e a consciência dele está lá. Então por isso que a gente fala, para onde a morte vai me levar? Para lugar nenhum. A morte vai te levar exatamente para onde estiver a sua consciência. E consciência, eu digo, não é essa consciência de julgamento, a consciência que é juiz. Não, é onde estiver o seu padrão vibratório, o seu nível de conhecimento, o seu intelecto. O que a morte tira de nós? Os nossos bens adquiridos, né? A presença das pessoas, entre aspas, isso, porque nós estamos perto. Mas tira esta parte, tira o nosso corpo, não é? Mas o que a morte não tira de nós? O nosso conhecimento, a nossa aquisição consciencial. Isso não tem morte que tira, não é? Senão a gente não falaria em vidas passadas. Coisas que eu trago de vidas passadas.
Então percebem? E morte é para ensinar a viver. Em dera a gente pudesse aprender isso antes de chegar nessa idade répta, antes de envelhecer. Viveria melhor. Por quê? Porque quando eu desencarnar, quando eu morrer, não quero estar nas trevas, não quero estar no umbral, não quero estar em zonas de sofrimento. E nós ouvimos aí dos espíritos. Eles estão em lugares de sofrimento, zonas umbralinas. E precisam ser ouvidos, esclarecidos, e quando o são, despertam a consciência para a luz. E aí recebem o apoio daqueles que estão ali para levá-los para a luz. Quando lá os espíritos disseram para Kardec, e o destino do homem é ser feliz, né? Nós hoje interpretamos que ser feliz é ter bens, é ter dinheiro, é ter tempo para sair de férias, é ter saúde. Percebem, gente? A gente só pensa no ter. Quando você pergunta para sua filha, o que você vai ser quando crescer? Aí ela fala, eu vou ser médica, eu vou ser engenheira, eu vou ser professora, eu vou ser bailarina. Ai, que bom, minha filha disse que vai ser. Mas nós temos que ensinar, ele tem que ser um bom médico, um justo advogado, uma perfeita professora. Não é a função, não é a profissão, não é o cargo, mas é como ele vai exercer aquilo. Se aquilo vai lhe trazer felicidade. E assim ele vai estar se preparando para a morte. Mas a gente pensa em ter. No livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre isso, quer ver? Ele diz assim, e é Emmanuel falando comigo, sabe? Na lei de destruição, veja, no livro dos Espíritos, na lei de destruição, Kardec pergunta assim, a destruição é uma lei da natureza? Olha, o Espírito responde, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso é que vocês chamam de destruição, não é mais do que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Uma planta, sabe, ela tem que nascer, fazer fotossíntese, crescer, e a função dela ela vai cumprir. Se é uma árvore frutífera, se é uma alface, se é ele vai chegar no seu objetivo. O animal também, ele sabe que o objetivo dele é crescer, se alimentar. Quando você oferece alimento, ele vem correndo pegar por necessidade de nutrição, e o fim dele ele sabe qual vai ser. O homem não, a gente não. Se para ser feliz nós precisamos ser bons, justos, honestos, caridosos, a gente não faz isso, a não ser que seja por coerção ou por recompensa. Então, o funcionário do mês é aquele que fez melhor o seu serviço. Todos têm que fazer melhor o seu serviço, Ana. Então, só porque ele fez o serviço dele direito o mês inteiro, ele tem uma plaquinha lá, porque ele foi melhor. Vocês percebem como está mais ou menos invertida a situação?
Então, quando esse funcionário do mês morre, se ele morre ali no serviço, ele não sabe para onde ele vai. A mente dele está ali, como o melhor funcionário do mês. Será que ele preparou? Se ele for uma pessoa preparada para a morte, ele sabe que isso não faz diferença. Então ele vai procurar o caminho da bondade, da justiça, da regeneração do movimento. Mas se ele desde pequeno foi criado para ser o melhor funcionário do mês, ele vai se achar injustiçado por ter morrido ali. Eu não sei se eu me faço entender nisso, se isso é muito complexo, sabe? Mas para mim está me esclarecendo muitas coisas. O Emmanuel, no A Minha Verdade e Vida, nesse capítulo 30, ele diz assim: nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Olha, nos centros religiosos. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. Não creem que exista isso em lugares fora da Terra. Aliás, e só existe isso fora da Terra. A maioria aguarda morrer para usufruir disso. E a gente sabe, né, que tem religião que promete o paraíso depois de morto, né? O juízo final depois de morto. Os bons vão para um lado, os ruins vão para o outro lado. Ele continua assim: o anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Se você não for feliz aí, quando você desencarnar, você não vai ser feliz também. Você não está sendo aí. E a sua consciência vai ser igualzinha quando você partir daqui. Não tem transformação, assim. A morte não é nenhum salto da humanidade na nossa vida. Então, para ser feliz, tem que ser feliz aqui, não é depois de morrer. Ah, morreu, agora é feliz, descansou. Olha, orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que eles não fossem retirados do mundo, mas sim que fossem libertados do mal, antes de morrer. Libertado de que mal? Do mal interior. Cada vez mais eu percebo que a mensagem de Jesus vai demorar muito ainda para ser compreendida. Muito, muito. E tudo que a gente fala aí, Jesus teria falado. Jesus não teria falado nada disso. Você não entende, você não estava lá. E se tivesse, não teria entendido. O homem com a tecnologia e já chega em Marte, já sabe que tem água não sei aonde, e não sabe de onde nós viemos. A gente fica perguntando de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Ninguém tem resposta para isso. Nós não temos resposta para isso. Então, é o nosso crescimento individual e vai nos trazer estas respostas e nos preparar para uma boa vida e uma boa morte. Percebe? E no Consolador, esse livro aqui também é bom, viu, gente, para estudar. Ele diz assim: o homem desencarnado procura ansiosamente no espaço
as aglomerações afins. Isso eu estava dizendo, ele procura onde está a sua consciência, as suas afinidades. Por isso acho que tem tanta gente nas trevas. O tal do umbral. Por isso a gente nas sessões mediúnicas tem tanto sofredor. E não soubemos viver. Não tivemos uma boa vida para ter uma boa morte. E viver bem, gente, não é viver 100 anos. Ah, viveu 100 anos, nossa. Não precisa. Jesus viveu só 33. Né? Grandes pensadores viveram poucos anos. Não é número de anos de vida que nos dará uma boa vida. Senão, seriam das criancinhas que morrem com 2 anos de calor dentro da perua da escola, né? Então, não é um número de anos e nos dará a compreensão da nossa vida. Mas, o conteúdo do nosso dia a dia. Vocês fazem agenda? Alguém aqui faz agenda? Eu vou fazer hoje, eu tenho para fazer amanhã. Então, minha agenda é assim. 16, centro, passe, palestra. Antes disso, tem levar o cachorro para tomar vacina. Ir no mercado. Não tem um dia na minha agenda que está escrito assim, ser uma pessoa melhor. Cumprimentar o vizinho. Abraçar o seu filho. E dar um beijo no cachorro. Não tem nada disso na minha agenda. E aí? Se eu morrer hoje, ela foi para um lugar melhor. Não foi nada, está morando lá em São Miguel mesmo, na Vila Jacuí, dando vacina no cachorro. Não tem lugar melhor. A não ser eu tivesse na minha agenda ser uma pessoa melhor, fazer uma prece para ela, minha tia doente. Aí pode até ser. Foi chato falar sobre isso, ouvir sobre isso. Vamos pensar lá na parábola dos talentos, né? 3 homens receberam talentos. Vamos pensar nisso, olha, um recebeu e multiplicou, adquiriu conhecimento, estudou, né? O talento era uma moeda, era uma parábola, mas pode ter sido isso, eu vou te dar tanto tempo de vida. Ele viveu bem aquilo. E Deus, então, né, falou para ele, olha, parabéns, você progrediu, você ganhou mais, então eu te dou mais intendência. O outro fez lá, nem mexeu, né? Para não perder, largou lá, né? O outro devolveu o porcento. Então, veja, e nós fazemos, e nós recebemos de talentos. Em utilizar melhor os seus talentos, terá uma melhor vida e uma melhor morte. E quais são os talentos que Deus nos deu? Ser humano. Ser humano não é um ser humano, é ser. Eu sou, tu és, ele é, do verbo ser. É ser um humano. Ser uma pessoa íntegra, boa, de princípios, fazer valer os seus princípios. Júlio César dizia isso. Eu vou para a guerra, mas não adianta eu ir se não vou para respeitar os meus princípios. E agora me ocorreu aí que as guerras nas outras civilizações eram ritualísticas. A primeira coisa era cumprir os seus princípios. As civilizações mais antigas, principalmente as
as americanas, viu? Os incas, por exemplo, perderam tudo para a Espanha por conta disso, porque eles eram íntegros e o espanhol não. O espanhol tirou tudo deles porque eram desonestos, desumanos. Mas eles diziam, eles faziam oração antes de ir para a guerra, eles pediam a Deus, Sol, era o Deus deles, e ganhasse a guerra, ele fosse mais justo. Não pediam para eu ganhar a guerra. Os incas pediam ao Deus e a ele que fosse justo ganhasse a guerra. Então, se nós começássemos hoje a pensar nisso, a sermos humanos, quem sabe a gente terá uma boa morte. Eu desejo para cada um de vocês. E tenhamos uma boa vida a partir de hoje, para termos uma boa morte amanhã. Esse era o meu convite. Se foi muito maçante, eu peço desculpas, mas é de bastante reflexão para mim. Agradeço a todos e peço para fazermos a prece de encerramento, então, tá bom? Senhor Jesus, com muita gratidão no coração, eu elevo o meu pensamento a vós, agradecendo por esses momentos que pudemos passar juntos aqui, com amigos encarnados e desencarnados. Que essas palavras possam ter servido de alento, de amparo para episódios das nossas vidas, das nossas outras tantas vidas, e possamos refletir sobre isso e sermos pessoas melhores, Pai. Pois esse é o objetivo, ser humano e ser feliz. Eu vou pedir licença para fazermos a prece que Jesus nos ensinou, refletindo bem cada palavra, quando nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe a ir em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigada.